Classificação absolutamente importante de Constituição é aquela que leva em conta a sua estabilidade ou a sua rigidez. Essas Constituições, levando em conta essa acepção, as Constituições podem ser classificadas como imutáveis, rígidas, superrígidas, flexíveis, semiflexíveis e transitoriamente flexíveis. Então, essa é a classificação que nós temos, levando em conta a rigidez, levando em conta a estabilidade da Constituição. Então vamos lá. As Constituições imutáveis, também chamadas de graníticas, são aquelas que não admitem alteração, são aquelas que não admitem a sua modificação. Constituem uma pedra intangível. Então essas são as Constituições imutáveis ou graníticas. As Constituições flexíveis, por sua vez, são aquelas que permitem a alteração do mesmo modo que ocorre a alteração de qualquer lei. Não há distinção entre a Constituição e as demais leis. Essa é a Constituição flexível. E alguns autores chamam essa Constituição de Constituição plástica, tá bom? Então, Constituição flexível é aquela que não possui um procedimento diferenciado para a sua alteração. Não há supremacia da Constituição em relação às demais leis. O que eu tenho é a supremacia do parlamento. Supremacia da própria lei. Portanto, o paradigma de validade não é a Constituição, e sim as leis. Então eu posso dizer que nas Constituições flexíveis não há um procedimento diferenciado para a alteração da Constituição. Ela é tratada como qualquer lei. Constituições rígidas, por sua vez, são aquelas que possuem um procedimento dificultoso ou mais dificultoso para a sua alteração. Se eu comparo o procedimento para alteração de uma lei ordinária, ele é mais singelo, ele é mais simples do que aquele utilizado para alteração da Constituição. Essas são as Constituições rígidas. A Constituição Federal de 1988 é uma Constituição rígida. Alexandre de Moraes ressalta e traz uma classificação, ele nos traz essa classificação, que é a Constituição super rígida. E ele coloca a Constituição brasileira como sendo uma Constituição super rígida. Na percepção dele, a Constituição super rígida é aquela que prevê um procedimento dificultoso para a sua alteração. E aí você fala, ora, professor, isso não é uma Constituição rígida? Sim, mas tem algo mais. Além de prever um procedimento diferenciado, mais dificultoso para a sua alteração, ela tem certos temas que são intangíveis, que não podem ser suprimidos. É o que nós temos nas nossas cláusulas pétreas. Daí afirmar Alexandre de Moraes que a nossa Constituição é uma Constituição super rígida. Por quê? Porque ela prevê um procedimento mais dificultoso para a sua alteração do que aquele previsto para as leis ordinárias, demais leis. E, além disso, tem ali um núcleo que não pode ser suprimido, que são as cláusulas pétreas. Então, para ele, para o Alexandre de Moraes, a nossa Constituição é uma Constituição super rígida. Nós temos ainda as Constituições semi-rígidas ou semiflexíveis. Quais são essas? São aquelas que possuem em seu texto uma parte que pode ser alterada como qualquer lei, e outra parte que só pode ser alterada por meio de um procedimento dificultoso, por meio de um procedimento mais rígido. Essas são as Constituições semi-rígidas ou semiflexíveis. E há, finalmente, as Constituições transitoriamente flexíveis. Quais são essas Constituições? São aquelas que, durante um certo período, podem ser alteradas da maneira que é alterada qualquer outra lei, da maneira que é alterada uma lei complementar, uma lei ordinária, portanto, respeitando um procedimento simples de alteração, isso durante um certo período. Então vamos lá. Levando em conta a sua estabilidade, levando em conta a rigidez, as Constituições podem ser imutáveis, flexíveis, também chamadas de plástica, mas a gente tem que tomar cuidado, essa expressão plástica por um outro autor denota uma outra percepção. Nós temos as Constituições rígidas e, para Alexandre de Moraes, também as super rígidas.
as transitoriamente flexíveis e as semi-rígidas, também chamadas de semi-flexíveis. É isso aí.